Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Os protestantes, eles fazem os vídeos para negar a tradição. Simples, pô. A tradição foi conservada pela igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. Que igreja? Que está na unidade. É simples. A sola escritura vem da onde? Da tradição, da pregação oral dos apóstolos. Ah, mas eu só acredito na Bíblia, porque os pais apostólicos, ela era a favor da escritura, etc. É uma adulteração, meu irmão. Que a igreja sobreviveu da pregação oral, da tradição. Depois vem a escritura. Venda dessas pregações. Simples entender. Aqui, Santo Inácio de Antioquia, ano 107, o que ele vai dizer? Antes, exortai-vos a vós conservardes unames na doutrina de Deus, pois Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é a doutrina do Pai, com a doutrina de Jesus Cristo. São os bispos constituídos nas diversas regiões da terra. Olha só, Santo Inácio, falando da doutrina, falando da unidade, a quem foi confiado a verdade. Donde quer que o bispo, olha só, apareça, deixa o povo estar, assim como onde que Cristo, Jesus Cristo, esteja, lá está a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia, escrevendo ali as cartas aos cristãos de Esmina. Acho que é parágrafo 8.1. Olha só, pô. É simples, pô. São Policarpo, Aliano de Esmina, ano 150, também defende a tradição. Eusébio de Cesareia fala da tradição, advertia, antes de tudo, as igrejas das diversas cidades. Que é essas igrejas? São as comunidades fundadas pelos apóstolos, pela pregação oral, como vai dizer São Paulo. Olha só. Cidades que evitassem sobre todas as coisas, as heresias que começavam então a se alastrar e exaltava a se ater tenazmente a tradição dos apóstolos. Olha só, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, parágrafo 3.36. Olha só, pô, Policarpo de Esmina, todos defendem a tradição. Por quê? Tem que seguir. Ah, mas eu só creio na Bíblia. Mas a quem foi confiado a pregação oral? A tradição. Aos apóstolos, aos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Segundo Tessalonicenses, não tem como, pô. Ah, mas eu só creio na Bíblia. Então você tem que seguir a tradição ensinada pelo magistério. Passado de tradição a tradição apostólica, pelos seus sucessores, aos bispos dessa atualidade. Olha só que, por exemplo, o catecismo deixa bem claro isso. Vocês escutam esses mestres aí porque vocês querem, pô, porque vocês não querem conhecer a verdadeira pregação a quem foi confiado. Olha só. 70, olha só. 77. Vamos ver se é isso mesmo. (66), vai, do catecismo. Olha só. 67. No discurso do século houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence, contudo, ao depositório da fé. A função dela não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com maior plenitude e determinada época da história, guiado pelo magistério. O senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessa revelação constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos, a igreja. Olha só, pô. 77. Para que o evangelho sempre conservasse inalterado, ó.
e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. A ele transmitiram o seu próprio encargo. O magistério, como efeito, a pregação apostólica expressa de modo essencial nos livros inspirados, que deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Olha só, pô. Catecismo 80, ó, página 80. A tradição e a escritura estão entre si inteiramente unidas, pois provindam ambas da mesma fonte, o mesmo espírito, a mesma pregação, a quem foi confiado. Olha só, o catecismo é um estudo apologético também, certo? A quem foi confiado? Aos bispos. A quem foi confiado? Guiado pelo magistério. Foi pregado Catecismo 76, transmitindo o Evangelho segundo a ordem do Senhor, feito de duas maneiras. Primeiro, oralmente. Olha só, por ação do Espírito Santo. Que eles foram recheio de sabedoria do Espírito Santo, ó, pelos apóstolos, que é na pregação oral. Ó. Por exemplo, é ação transmitida aquela coisa ou receberam da palavra da advertência e a obra, ó, convivência, ó, aprender a palavra com a convivência e das obras de Cristo, ou aprender da sugestão do Espírito Santo. Ó. Só você cantar os 4 evangelhos. Simples, ó. E depois vem a essência do Espírito Santo. Eles já chegaram à gnose perfeita. A pregação oral, porque não tinha nada escrito. Que teimosia desses caras, pô. A igreja primitiva ali era a pregação oral. Que não tinha um cano fechado. Só começou a ter um cano fechado lá no século III. 382, certo? Ó, por escrito, ó, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram-se por escrito a mesma mensagem da salvação. A quem foi confiado isso aqui, ó? Segundo o Tessalonicenses. Os caras engraçados, pô. Eles desprezam a tradição, mas eles querem refutar a igreja com a tradição. Catar os pais apostólicos, que são todos católicos, estão todos, como diz Santo Estevão aqui, ó. Santo Estevão não, Santo Inácio de Antioquia, ó. Na doutrina, na unidade, em comunhão com os bispos, não pode ter divergência. Por exemplo, Eusébio Cesareia defende ali a tradição. Policarpo defende só a escritura. Já é contraditório, pô. Não tem como, pô. Você pode catar esses doutores aí, ó. Eles vão distorcendo a escritura. Santo Irineu está de concordância com São Justino de Marques? Não, é a unidade, pô. Simples. Sabe que eu fico triste com esses teólogos católicos, com esses seminaristas? Porque eles não defendem, pô. Eles estudam a história, mas não pregam na Santa Missa ali. Tem que ser pregado o quê? A tradição, a história e a escritura para o povo conhecer, pô. Não cair nessa divergência, nesse pensamento protestante. Olha só, a Bíblia também mostra seguir a tradição. Segundo o Tessalonicenses, ó. Simples, pô. Então vocês podem rasgar esse versículo da sua Bíblia, ó. 2:15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós você aprendeste, ó. Seja por palavra, seja por carta nossa. Simples, pô. A Bíblia vem da igreja. A tradição é da igreja. O magistério, a história da igreja, para você entender. Você não pode ficar só com a sola escritura, só escriturista, não, meu irmão. Tem a tradição. Porque a escritura vem da tradição, da pregação oral, como diz o catecismo aqui, 76. Mesma fonte. Espírito Santo, escrito. Espírito Santo. Confiado a quem? Você pega aqui agora, 85, ó, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita e transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado ao bispo, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas serviço dela, ó, não ensinando, senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, eu
com assistência do Espírito Santo, ó, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente guardai e fielmente expõe e desde o único depositário da fé, obtém tudo o que nos propõe, para ser, acredito, ditado como divinamente revelação aos fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, aos seus apóstolos, quem vos escuta, a minha escuta. Lucas 10:16. Você rejeita a tradição? Está rejeitando o ensinamento dos apóstolos. Rejeita a pregação do Mestre, está rejeitando Cristo. Simples, pô. A Bíblia fala de tradição. A quem foi confiado. 2 Coríntios 3:6. Os apóstolos, que são os ministros da nova aliança. E os seus sucessores, que vão seguir, como por exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, olha só, Eusébio de Cesareia, Policarpo de Esmina, Justino e Martes, Santo Irineu, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, vão seguir o que os apóstolos pregaram. Certo? Para finalizar aqui, ó, 87. Os fiéis lembrando da palavra de Cristo a seus apóstolos. Quem vos escuta, a minha escuta. Lucas 10:16. Recebem com docidade o ensinamento e a diretriz que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Olha só. 88, os dogmas da fé. Você vai tendo todo um contexto para você entender, pô. É isso que a igreja segue. É isso que os pais apostólicos seguiram. É isso que Santo Inácio de Antioquia está falando. Ó. Antes exortai-vos a vós conservardes, unânimes. Você pega em 1 Coríntios 10, Filipenses 2:2, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar dizeres diferentes, Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, só para as pessoas que sem meia confusão, querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó, tem uma doutrina. As apóstolas perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. É essa doutrina que Santo Inácio está falando. É essa doutrina que a igreja segue. Não doutrinas. Felizmente, pô. Quer escutar esses caras? Seja feliz, pô. Quer ser enganado? Seja enganado. Porque a igreja ela tem 3 pilares. Magistério, vivo da igreja, fundado e edificado por Senhor Jesus Cristo, edificado com o fundamento dos apóstolos, com deram seu sangue, e fundado na cruz também por Senhor Jesus Cristo, com sangue. A pregação via oral, transmitido com a convivência do mestre, e depois por escrita, pô. Simples entender isso. Se tem padre apostólico, defender só a escritura, não tem como, pô. Não tem como. É adulteração, é mentira. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Só você estudar lá o site Apostolado Católico, tem vários ali, apologetas católicos, só procurar o site, pô. Se eu tivesse um computador, tudo certinho, eu ia mostrar tudo assim, ó. Aqui, ó. Não vou ler tudo isso aqui, porque leva muito tempo, pô. Ó. É os sites apologética católico. Patrística, história da igreja. Totalmente contraditório esses caras. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.